Meus irmãos, bom dia. Que bom estarmos novamente aqui para estarmos meditando na palavra de Deus, para estarmos juntos em nome de Jesus. Então, que a paz do Senhor esteja aí abundante na sua casa, nesse dia maravilhoso de domingo. Convido a amada igreja a abrir um texto muito conhecido da igreja, Josué 24. Estaremos lendo o versículo 14 e 15. É um texto muito conhecido da igreja, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, e aí? Nós temos aqui, trazendo para os dias de hoje, de repente uma realidade de uma pessoa que está, uma família que está na igreja, mas, pastor, reclama muito, fica reclamando, da igreja, das coisas, o pastor, a igreja, não estou gostando e tudo, olha para o vizinho, aquela frase que a grama do vizinho sempre é mais verde, a família, mas ele nem serve a Deus e lá está melhor, e fica questionando. Então, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão. Então, às vezes, a gente tem famílias que aceita a Cristo, tem uma decisão de vir para a igreja, mas ainda muita coisa do passado ainda na família, coisa que você aprendeu lá com seus pais, que não tem nada a ver com Deus. E até hoje ainda você repete essas coisas e isso não agrada ao Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão, assim como Josué tomou com sua família, de servir ao Senhor. E assim como ele declarou, que nós possamos declarar, e também não só declarar, meus irmãos, mas praticar isso, viver isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, que de fato, Senhor, nós possamos servir ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria, ó Pai. Servir ao Senhor, ó Pai, entendendo que o Senhor nos dá tudo. E que além, Senhor, deste mundo, Senhor, desta vida aqui passageira, existe toda uma eternidade, Senhor, maravilhosa, que nós vamos desfrutar. Mas que possamos fazer parte deste grupo, do grupo que teme ao Senhor, do grupo que serve ao Senhor, que o Senhor encontra te louvando, ó Pai, que o Senhor venha buscar-nos, ó Pai, e estarmos ali, Senhor, prostrados aos teus pés, te adorando, Senhor, te servindo, Senhor, que o Senhor possa nos encontrar assim, ó Pai, como tua igreja, Senhor, igreja pura, santa, lavada, Senhor, remida por Ti, ó Pai, que possamos fazer parte, Senhor, desse grupo. Por isso, fortaleça, Senhor, os lares, Senhor, as casas, e que possamos, ó Pai, sempre bendizer, ó Pai, o Teu santo nome. Nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias e glórias a Deus. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos mais um domingo reunidos juntos em espírito e verdade para louvar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Vamos declarar que doce é estar em sua presença. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença,
contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, Santo, meu coração se une nesta melodia angelical. Santo, Santo, coração se une nessa melodia angelical. Que bom estar na tua presença, que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, 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 meu coração se une nessa melodia angelical. Ele é santo, ele é santo, santo. Meu coração se une nessa melodia angelical. Angelical, angelical. Há um doce Espírito aqui e aí na sua casa, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Há um doce Espírito aqui. Sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce, doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-os com do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achar, salve ao invés. Se está débil, oprimido e sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Canta alto com a gente, vai lá. Doce presença,
Irmãos, graça e paz, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com os irmãos, essa manhã de bênçãos. Esse é o dia que o Senhor fez, nós podemos alegrar nele, regozijar. E nós viemos aqui para um tempo de oração, para um momento de oração pela sua casa, pela sua família. Como está vocês, hein? Como está você aí na sua casa? Espero que o Senhor tenha abençoado a sua vida, esteja abençoando o seu coração e que principalmente você possa estar na presença do Senhor, você e sua família, amém? Então, nesse momento, eu queria convidar você, se você puder, pega a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Esse texto é conhecido de todos nós, e nós vamos ler esse texto e fazer o que está escrito aqui e crer, né? Crer também na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Olha só, eu vou ler o 12 e o 13, para ficar melhor, para a gente fazer esse momento de oração. Diz assim a palavra do Senhor: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É a promessa de Deus, tá? Ele nos ouvirá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia. Então nós vamos buscar o Senhor nesse momento e na certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Há muita certeza nisso, irmãos. Nós podemos confiar nessa promessa de Deus. Então você vai orar pela sua família. Você vai colocar agora suas causas diante do Senhor. Nós, às vezes, não sabemos como você está aí na sua casa, o que você tem passado, porque nós estamos distantes no momento. Mas o Senhor conhece seu coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas dores, e você pode falar com Ele. Nós podemos chegar diante dEle em oração. E Hebreus também diz que nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus. Então feche seus olhos agora. Se você estiver com a sua família, liga a mão aí com eles. Isso aí, liga a mão, juntos, feche seus olhos e vamos colocar as nossas causas diante do Senhor. Ó Pai amado, nesse momento de oração, junto com os nossos amados irmãos, Deus, eu sei que o Senhor está presente, o Senhor é um Deus presente, e aqui a Tua palavra diz que o Senhor ouviria as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos, ó Deus. E são diversos pedidos. Meu Deus, nós estamos distantes dos irmãos nesse tempo, mas o Senhor é um Deus presente. E nós confiamos na presença maravilhosa do Senhor, meu Deus. Na presença que nós estamos diante do trono do Senhor. Meu Pai, que nós podemos chegar com confiança diante desse trono e colocar as nossas causas, meu Pai. Nós colocamos a família dos irmãos, nós colocamos o trabalho de cada um, meu Deus. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Meu Deus, Senhor, nós colocamos os microempreendedores, meu Deus, aqueles que trabalham com seus negócios próprios. Meu Deus, nós colocamos esses pais de família, essas mães de família, ó Deus, que precisam do sustento. Nós colocamos também Marataízes em Tuas mãos, meu Deus, o nosso país num todo em Tuas mãos, para que esse tempo nós possamos ter vitória, meu Deus. Nós possamos atravessar esse deserto, meu Deus, com confiança no Senhor, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor provê para nós, meu Deus, o melhor. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé de cada um de nós, fortaleça a fé desse irmão, meu Deus, dê coragem, dê ousadia para cada um de nós, que nenhum possa se esmorecer, mas pelo contrário, que nós possamos olhar firmemente para o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos por esse momento de oração, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, meu Deus, pela vida de cada irmã que está seguindo firme na fé, meu Deus, com a sua família. Que o Senhor abençoe esse lar, que o Senhor abençoe essa casa, e no mais nós também te louvamos e te agradecemos pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor tem providenciado a nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Deus abençoe. 1, 2, 3, 4. Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço
agradeço a Deus pelo seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus. Às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e aprender que Deus tem o seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus pelo seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus. Canta com a gente, vai lá. Seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, é o tempo de Deus. Seu tempo, seu reino, seu jeito, eu agradeço a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos aqui adorando o Senhor. Nós já cantamos cânticos maravilhosos, nós já podemos ter esse tempo de intercessão, de oração. E eu quero agora compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará no seu coração de forma poderosa. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Nessa manhã eu quero falar sobre ser livre verdadeiramente. Essa é a proposta do Evangelho e essa é a proposta do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Sermos livres totalmente. Você pode, nessa manhã, dizer que você é uma pessoa livre? Todo ser humano busca liberdade. Todo ser humano busca libertação. Você já viu alguém, pelo menos em sã consciência, falando assim: não, eu gostaria de ser escravo, eu gostaria de estar preso? Na verdade, você percebe que em cada pessoa, inclusive em você, há um desejo de ser livre, de ter liberdade e de experimentar realmente uma vida liberta. Esse é o desejo do coração do ser humano e de todo ser humano. Mas a palavra de Deus nos diz que todo o que comete pecado, ele é escravo do pecado. Isso significa que todo ser humano é escravo do pecado. Todo ser humano já nasce escravo do pecado. Essa é a pior escravidão que o ser humano pode ter. Porque todas as outras formas de escravidão, elas derivam dessa escravidão maior, é a escravidão do pecado. Tudo que escraviza a nossa vida, todo o relacionamento viciante, escravizador, todo o ato que nos leva a uma vida de prisão, de escravidão, deriva do pecado.
E a palavra de Deus nos fala que nós somos pecadores e por isso nós cometemos pecado. E porque cometemos pecados, nós somos escravos do pecado. É assim que Davi diz lá, o salmista Davi diz no Salmo 51, eu fui concebido em pecado concebeu a minha mãe. Isso significa o quê? O Davi está falando que ele, antes de nascer, ele já estava sendo concebido e o pecado já estava presente na sua vida. Aí você pode falar, pastor, mas como? Um bebezinho, um feto já tem pecado? A palavra de Deus diz que sim, diz que nós somos gerados em pecado. E isso porque nós herdamos isso de Adão. Isso é a verdade bíblica, que lá em Adão, quando Adão peca contra Deus, quando Adão decide desobedecer a Deus, dar vazão à sua vontade, à sua volúpia, o seu desejo de se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, ele agora se torna pecador, ele se torna escravo do pecado. E a palavra de Deus fala que o pecado vem sobre nossa vida como uma maldição. E nós somos a cada dia seduzidos pelo pecado. O pecado, ele produz desejos que, por sermos pecadores, esses desejos se tornam mais desejados, mais almejados do que o Senhor Deus, do que o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que, por mais que ele tenha vontade de fazer o bem, sempre que ele quer fazer o bem, o mal está sempre à sua frente, à sua porta. Paulo fala assim, toda vez que eu tento fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Paulo está falando desse poder de atração do pecado. Paulo está falando do ser humano na situação de escravo do pecado. E é essa escravidão que o ser humano vive por toda a sua vida, e por mais que ele se debata, não há o que ele possa fazer para ser livre, a não ser por uma coisa, a não ser por Jesus. E é por isso que o Evangelho vem para nos libertar. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo vem com essa boa notícia, que o Senhor Jesus é o único que pode me libertar e me trazer essa liberdade completa. É só o Senhor Jesus que me pode fazer um homem livre totalmente. É só o Senhor Jesus que pode me fazer experimentar essa verdadeira liberdade. É perceber realmente na minha vida o que é ser livre. É só em Jesus. E é por isso que, nesse texto que nós lemos, Jesus vem falando do caminho da liberdade, esse caminho da libertação, esse caminho da nova vida, esse caminho que nos leva a experimentar uma vida livre. E Jesus, ele começa a falar, interessante que ele está rodeado de pessoas religiosas. Isso nos traz um indício muito grande de que religião não pode libertar ninguém, qualquer uma religião. A religião não tem esse poder de libertar. Você pode pertencer a qualquer religião, você pode ser crente católico, você pode pertencer a qualquer uma religião. Essa religião não pode te trazer liberdade, libertação e te fazer um homem e uma mulher livre. Ao contrário, a religião pode te escravizar. Muitas pessoas são escravizadas pela religião. Muitas pessoas que vivem uma vida já como escravos do pecado, escravos de uma vida dissoluta e passam a fazer parte de uma religião, eles só deixam de ser escravos de uma coisa e passam a ser escravos de outra. Porque só Jesus pode te libertar, só Jesus pode te fazer um homem, uma mulher, um jovem, uma criança livre. Eu e você, nós nascemos em pecado, nós pecamos, e todo que peca é escravo do pecado, e nós precisamos de Cristo. O único caminho para mim e para você, para uma vida livre, é o Senhor Jesus. É o poder de Cristo agindo em nós, é a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, que nos traz libertação e nos faz livres.
Olha que coisa interessante, o texto fala que Jesus está num contexto de pessoas religiosas. E a palavra diz que alguns judeus creram no Senhor Jesus. Creram no Senhor Jesus. Eles creram. Eles olharam para o Senhor Jesus e perceberam que Jesus realmente era o Messias, que realmente o Senhor Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Eles creram. Mas olha que interessante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: há uma diferença muito grande entre crer e ser discípulo de Jesus. As pessoas têm muita facilidade em crer no Senhor Jesus. Eu creio que a maioria do ser humano crê realmente, aqueles que ouvem sobre Jesus, aqueles que ouvem o Evangelho, não tem muita dificuldade de crer no Senhor Jesus como sendo Deus. Essas pessoas aqui, esses judeus, creram no Senhor Jesus porque eles estavam acompanhando Jesus por algum tempo e eles perceberam através dos milagres do Senhor Jesus. Jesus era aquele que curava, Jesus era aquele que expulsava demônios, Jesus era aquele que multiplicava os pães, Jesus dava de comer àquelas pessoas que tinham fome. Jesus fazia milagres, sinais e prodígios. Então, se tornou fácil para essas pessoas, para esses judeus, para esses religiosos, crerem no Senhor Jesus. Mas olha que interessante, essas mesmas pessoas, esses mesmos judeus que haviam crido no Senhor Jesus, no versículo 44, o Senhor Jesus se refere a eles como sendo filhos do diabo. Jesus está falando assim: vocês creem em mim, mas vocês são filhos do diabo. Jesus, ele tinha falado isso algumas vezes já. Jesus já havia dito que muitas pessoas naquele grande dia vai chegar para o Pai e dizer assim: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Mas o Senhor Jesus vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essas pessoas creem que o Senhor Jesus é Deus. Essas pessoas creem que o Senhor Jesus realmente é Senhor. O problema é que elas nunca decidiram ser discípulos do Senhor Jesus. Essas pessoas nunca se tornaram discípulas do Senhor Jesus. Então há uma diferença muito grande. Não basta para a minha vida e para a sua vida crer que o Senhor Jesus é Deus, porque até o diabo crer nisso. A palavra de Deus fala que até os demônios creem que o Senhor Jesus é Deus, creem e tremem diante dele. Nós vemos nos evangelhos que aquelas pessoas que estavam endemoniados, que chegavam até Jesus, aqueles demônios falavam assim: nós sabemos quem tu és o Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos quando Jesus chega em Gadara e aquele endemoniado vem e se prostra diante de Jesus, os demônios prostram-se em adoração ao Senhor Jesus. Eles creem que Jesus é realmente o Filho do Deus Altíssimo, mas eles nunca deixaram de ser demônios, de tal forma que crer simplesmente que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus é Filho de Deus, é o Salvador, isso não muda em nada. O Senhor Jesus está falando assim: olha, vocês que creram em mim, só vai demonstrar que há uma mudança, uma transformação, uma mudança de vida, se a minha palavra permanecer em vós. E se a minha palavra permanecer em vós, vocês vão se tornar meus discípulos. De tal forma que ninguém é discípulo de Jesus se não permanecer na palavra. E o que o Senhor Jesus quer dizer com permanecer na palavra? Permanecer na palavra é um padrão de obediência contínua das Escrituras, da palavra do Senhor Jesus em nós. Isso significa que ser discípulo de Jesus não é uma profissão de fé do passado, não é algo que eu professo
e acabou. Ser discípulo de Jesus é uma vida de continuidade, de obediência à palavra do Senhor Jesus. Jesus está falando assim: olha, vocês creem em mim? Muito bem. Agora vocês só vão se tornar discípulos se a minha palavra permanecer em vós. Esse é o grande desafio para a minha vida e para a sua vida. Porque às vezes nós somos frequentadores de igreja, às vezes nós gostamos da religião, nós nos sentimos bem no meio do povo de Deus, e nós até cremos no Senhor Jesus como Senhor, nós cremos no Senhor Jesus como sendo Deus, nós até tememos a Deus de alguma forma, mas a palavra de Deus não está em nós, e por isso nós não somos discípulos do Senhor Jesus, porque só é discípulo do Senhor Jesus aquele que permanece em obedecer a palavra do Senhor Jesus. É por isso que Jesus fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês decidirem me obedecer, e uma obediência contínua pela vida inteira, vocês serão meus discípulos. Vocês serão meus discípulos. Você lembra que o Senhor Jesus disse: quem é aquele que me ama? É aquele que ouve o meu mandamento e obedece. Esse é o que me ama. Aquele que ouve a minha palavra, aquele que me obedece, esse é meu discípulo, esse é aquele que me ama. E você, meu amado irmão, nessa manhã, você pode dizer que você é um discípulo do Senhor Jesus. Você pode falar para si mesmo que a palavra de Deus permanece em você, que essa palavra já arraigou o seu coração, que essa palavra já fez com que brotassem raízes profundas na sua vida. Você pode falar que você vive em obediência à palavra de Deus, porque somente assim você se torna discípulo. E esse é um grande problema para nós. E talvez seja a grande mensagem para nós que somos da igreja, nós que já somos religiosos. A diferença entre crer que Jesus é o Senhor, essa diferença entre crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ser realmente um discípulo do Senhor Jesus. Porque, como a palavra de Deus diz, que muitos que creem naquele dia, no dia do julgamento final, esses receberão uma palavra muito dura: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês creram em mim, mas vocês nunca me obedeceram. Vocês creram em mim porque era muito fácil crer em mim. Algumas pessoas têm facilidade em crer no Senhor Jesus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode oferecer. E é por isso que a maioria das pessoas que seguiam ao Senhor Jesus, a maioria daquelas pessoas que estavam ali, que estavam naquela multidão, seguiam o Senhor Jesus pelo que Ele podia dar, pelo que Ele podia fazer, pelos milagres. Por isso que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, quando Ele estava em Jerusalém, o Senhor Jesus, Ele não fez muitos milagres. E por quê? A palavra de Deus nos fala lá em Mateus que o Senhor Jesus conhecia o coração do ser humano, sabia quem cada um era realmente. O Senhor Jesus sabia que aquelas pessoas só estavam ali ao redor de Jesus, bajulando o Senhor Jesus pelo que Ele podia fazer, não pelo que Ele era. Aquelas pessoas eram capazes de atravessar um mar inteiro para estar com Jesus, simplesmente para que Jesus desse algo para que elas pudessem comer. Mas elas não eram capazes de caminhar 1 quilômetro pelo que o Senhor Jesus era. Quem sabe, nessa manhã, nós que somos membros de uma igreja, nós que somos religiosos há tanto tempo, nós cremos no Senhor Jesus pelo que é cômodo, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode oferecer, porque quando Ele para de dar, ou quando Ele não nos dá pelo menos aquilo que nós queremos, nós começamos a desanimar, nós começamos a andar para trás, ou pelo menos olhar para trás. O Senhor Jesus fala assim: há uma diferença muito grande entre crer e ser meu discípulo. Meu discípulo
é aquele que nele está a minha palavra, e na minha palavra ele permanece firmemente em obediência contínua por toda a vida. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, há um grande benefício em ser meu discípulo. Não só o benefício da salvação, não só o benefício agora de ter o Espírito Santo de Deus, mas o benefício que você também tem em ser meu discípulo, e sendo meu discípulo, guardando sempre a minha palavra, é o que o Senhor Jesus fala no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o Senhor Jesus está falando é o seguinte: o que vai me libertar, o que vai te libertar, o que vai fazer com que você tenha uma vida realmente livre, que você seja um homem ou uma mulher livre por inteiro, é conhecer a verdade. É conhecer a verdade. É conhecer a verdade que contém na palavra de Deus, no Evangelho. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus mesmo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós pode chegar ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui está dizendo o seguinte: olha, se vocês forem realmente meus discípulos, vocês terão em vós a palavra. E não só terão em vós a minha palavra, mas vocês obedecerão a minha palavra. E assim como resultado em ter a minha palavra em vós, cada vez que a minha palavra está mais enraizada no coração, na mente de vocês, vocês vão se tornando conhecidos da verdade. Aí você pode me falar: pastor, mas que verdade? Essa é a grande pergunta. A verdade que Jesus está falando é a verdade sobre Deus, é a verdade sobre a salvação, é a verdade sobre quem eu sou e quem eu me torno em Cristo Jesus. A verdade que Jesus está falando é a verdade que me liberta realmente, porque quando eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, eu sei a verdade absoluta de quem é Deus, porque Deus se revela a mim através da sua palavra, e eu, examinando a palavra, eu conheço a Deus sendo revelado a mim através de Cristo Jesus, e conhecendo Cristo Jesus, eu começo a me conhecer, a saber quem eu sou, a saber quem eu era, e agora em Cristo Jesus quem eu sou, e através do Espírito Santo quem eu serei. E assim, eu reconhecendo quem eu sou, eu me aceito. E assim me aceitando, eu estou em paz, eu estou livre agora para me submeter aos cuidados do Senhor Jesus, para as mudanças, para a transformação que precisa acontecer no meu interior. Aquelas mudanças que precisam acontecer na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ser realmente livres, para que você possa ser uma mulher livre, um homem livre, um jovem livre, se torna possível através do autoconhecimento de nós mesmos, mas esse autoconhecimento só é possível pelo crivo da palavra, porque eu não posso me conhecer por mim mesmo. O profeta Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, então se eu tentar me conhecer por mim mesmo, eu vou simplesmente me retroalimentar o engano da minha vida, e eu não viverei de verdade em verdade, mas eu viverei de engano em engano. Por isso que você pode muitas vezes fazer 3 anos, 10 anos de terapia, e são muitas as pessoas que depois de 10 anos de terapia chegam à conclusão que simplesmente não houve progresso algum, porque é o ser humano tentando entender a si mesmo, e é o ser humano com sua própria força tentando curar a si mesmo. Mas a palavra de Deus fala que isso é uma luta imprópria, é uma luta fadada ao fracasso. Mas o Senhor Jesus, nessa manhã,
ele diz para nós o caminho da verdadeira libertação. É em Cristo que eu me vejo agora livre do pecado. O maior inimigo da nossa vida, que habita em nós, ou habitava em nós, que era o pecado, agora, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, e assim, a cada dia eu conhecendo o Senhor Jesus, a sua vontade, e me submetendo a ela, vivendo agora não para o pecado, mas uma vida para a santidade, eu me vejo livre realmente do pecado, porque antes eu não podia deixar de pecar, mas agora sim, agora eu posso deixar de pecar para viver em Cristo uma vida santa. Agora em Cristo, através da sua palavra e a obediência à sua palavra, eu vou dando passos largos para a cura da minha alma, porque agora eu começo a conhecer a Deus, e na minha jornada com o Senhor Jesus, a cada dia conhecendo mais o Senhor Jesus, cada dia me aprofundando mais na sua palavra, e nessa jornada de obediência, contando sempre com a ação poderosa do divino companheiro do caminho, do Espírito Santo de Deus que me fortalece, agora eu vivo e eu caminho por essa vida com a cabeça erguida, livre de qualquer coisa. Eu sou livre do pecado, porque o Senhor Jesus me libertou, e eu creio nisso pela palavra. E agora eu não vivo para pecar mais, porque através da palavra de Deus, eu vivo agora para santidade. E agora eu não peco mais, não é porque se eu pecar eu vou para o inferno. Não, eu não peco porque eu quero agradar o meu Senhor pelo relacionamento de amor, de graça que eu tenho com Ele. Eu estou livre do medo da morte. Por quê? Porque através da palavra e através do Espírito Santo que testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, agora em Cristo Jesus a morte já foi vencida na cruz do Calvário. A morte não pode me matar mais, porque a morte morreu na cruz. E agora eu sou livre do medo da morte, porque ainda que a minha vida acabe aqui, nesse lugar, nessa existência, a minha vida continuará eternamente com Cristo, eu viverei eternamente. E essa verdade que está no meu coração, na minha vida enraizada, é que me faz livre de todo medo da morte. Aí eu não tenho medo da doença, eu tenho cuidados. Eu não estou falando para você sair na rua hoje e falando assim, não, eu não tenho medo da morte, por isso eu posso pegar coronavírus. Isso se chama ignorância. E os filhos de Deus são sábios. Os filhos de Deus vivem por sabedoria. Então é muito sábio tomar precauções. Mas você vive tomando precauções, mas essas precauções não são medos. Porque os medos já foram tirados da sua alma. Você é uma pessoa livre da morte, do pecado. Você é uma pessoa livre até para se relacionar. Quem sabe você que está me escutando, você é uma pessoa escravizada pelo marido, ou pela sua esposa, ou pelos filhos. Vocês vivem relacionamentos tóxicos. Vocês são escravos de um relacionamento que só está trazendo desgaste e morte, pelo menos morte emocional. Mas quando você decide ser discípulo de Jesus, permanecendo na palavra, e a palavra de Deus vai inundando o seu ser, e você vai conhecendo a verdade sobre o que é um relacionamento de libertação, um relacionamento livre, você começa agora a se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, totalmente livre de qualquer coisa, de qualquer dependência emocional. O Senhor Jesus vem para nos trazer liberdade completa. Essa é a liberdade que o Senhor Jesus vem nos trazer. O Senhor nos faz livres da condenação do inferno. Em Cristo agora, o inferno se torna impossível.
O inferno é uma impossibilidade para mim e para você que nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Isso é uma ótima notícia. Isso liberta o nosso coração. Porque agora eu vivo livre nessa vida para fazer a vontade de Deus, para experimentar o melhor de Deus para a minha vida nessa terra, obedecendo ao Senhor Jesus, tomando posse da vida eterna, tomando posse da salvação e aqui desenvolvendo a cada dia a minha salvação em Cristo Jesus, com essa liberdade. O versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa manhã de domingo, essa é uma palavra boa para a minha vida e para a sua vida. Pelo menos para mim, nessa manhã, essa palavra, ela me traz ainda mais certezas, porque essas palavras são verdades da palavra de Deus, e eu sou livre e sou liberto por essas verdades. Oh, meu irmão, nessa manhã, você precisa ser livre. Você está sendo escravo de alguma coisa? Você está ainda sendo escravo de algum pecado? Você está sendo escravo do medo? Você está escravo, ou você está sendo escravo de algum trauma? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus veio para nos dar vida eterna. Mas a vida eterna em Cristo Jesus é uma vida que tem liberdade. Em Cristo Jesus, agora somos livres, somos libertos dos cativeiros que nos aprisionavam. Primeiramente, o cativeiro do pecado. E posteriormente, qualquer tipo de cativeiro que a nossa alma, a nossa vida possa entrar, o Senhor Jesus vem para nos libertar. E nós somos livres, libertos pela verdade de Cristo Jesus. Eu quero orar por sua vida. E eu oro para que essa palavra dessa manhã entre no seu coração. Quem sabe você vive escravizado por espíritos malignos, por demônios que seduzem a sua vida, que mentem para você. É como aquele rapaz, aquela pessoa que tem um desejo enorme de saltar de paraquedas. E ele fala assim: eu posso saltar de paraquedas porque eu sou livre para fazer isso. E ele fala assim: eu quero experimentar essa liberdade que é voar. E ele sobe no avião e sobe a mais de 20 mil metros de altura e salta. E ele se sente por algum momento livre, tendo toda a liberdade da vida. Naquela hora ele se sente a pessoa mais livre, mas ele puxa o paraquedas e o paraquedas não abre. E ele fatalmente, após alguns instantes, ele estará morto. Ele não sabia disso, mas ele seria escravo da morte. Não tinha como escapar. É assim que às vezes os demônios, os espíritos malignos, o pecado atua no ser humano. Dá a falsa impressão que você é livre, que você pode fazer o que quer. Mas no final, apesar de se sentir livre, você puxa o paraquedas e ele não vai abrir. E não terá outra saída a não ser a morte. O problema é que a morte é a morte eterna. Hoje, nesse momento, é o momento de reconciliação com o Senhor Jesus. Nesse momento o Senhor Jesus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Nesse momento o Senhor Jesus está falando assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus tem uma vida livre para você. O Senhor Jesus tem libertação para você. E eu quero orar por sua vida, para que você possa, em Cristo Jesus, usufruir dessa liberdade. Vamos orar? Deus querido, nessa manhã,
estamos aqui diante do Senhor. A Tua palavra que foi pregada, a Tua palavra, ó Deus, que nos dá conforto, a Tua palavra, ó Deus, que nos traz libertação. Essa Tua palavra, ó Deus, que nesta manhã nos diz que só o Senhor Jesus que pode nos tornar livres. Ó Deus, eu quero pedir que essa palavra entre no coração dessa pessoa que está me ouvindo nessa manhã. Quem sabe essa pessoa que frequenta a igreja, é até membro da igreja, ou essa pessoa que quer se ver livre de qualquer religião. Ó Deus, eu peço, ó Deus, por esta vida que precisa de libertação, que de alguma forma vive uma escravidão em alguma área da vida. Ó Deus, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor possa tornar essa pessoa, ó Deus, uma discípula do Senhor, que a palavra do Senhor Jesus venha, ó Deus, enraizar-se no coração de cada um, e que cada um venha viver, ó Deus, através dessa palavra, em total obediência da sua palavra, e como consequência, ó Deus, podemos viver pela verdade e experimentarmos a libertação completa que vem através dessa palavra, dessa verdade. Faça isso em nós, faça isso, ó Deus, através de nós, através da pregação da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu amado irmão. Que você receba a libertação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um restante de manhã extraordinário. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E eu quero te ver logo mais à noite. Então tenha uma tarde maravilhosa, descanse bem, mas às 19h30 nós temos um encontro aqui para adoração. Quero te ver, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Seu tempo, seu jeito, seu reino, eu apenas servo sou do seu tempo, amém. Seu jeito, amém. Seu reino, eu agradeço a Deus.